Catarina sempre fora o pilar da família, mantendo tudo em ordem com elegância e graça. Mas agora, uma tragédia chocante abalou o palácio, e até mesmo os médicos estão perplexos. À medida que ela é vista cada vez menos em público, sussurros e rumores começam a se espalhar. O que realmente está acontecendo a portas fechadas? Será que essa emergência é muito mais séria do que qualquer um imaginava? Pela primeira vez, os médicos do palácio quebram o silêncio, revelando segredos que podem mudar tudo o que pensávamos saber sobre a saúde de Catarina. O súbito colapso de Catarina em Windsor. Catarina estava sentada na sala de jantar privada do castelo de Windsor. Enquanto o sol da tarde brilhava através das altas janelas, 5 funcionários senhores do palácio estavam sentados com ela ao redor de uma antiga mesa de madeira. A mesa continha xícaras de chá de porcelana fina e bandejas de prata com pequenos sanduíches e doces. A reunião havia sido planejada semanas antes para discutir as instituições de caridade que Catarina desejava apoiar nos próximos meses. Sua agenda estava muito cheia, então a equipe precisava de sua ajuda para escolher as causas prioritárias. Catherine ergueu a xícara de chá, mas parou no meio do caminho e a pousou novamente. Sua mão tremia um pouco. Um dos conselheiros percebeu, mas continuou falando sobre uma visita a um hospital infantil em Manchester. Catherine ouviu e assentiu. Manteve um sorriso educado, embora não parecesse ela mesma. Por um instante tocou a têmpora com os dedos. Foi um pequeno sinal, e quase todos passaram despercebido naquela tarde. A conversa continuou ao redor da mesa enquanto os membros da equipe debatiam os méritos de várias propostas de caridade. O secretário particular de Catherine sugeriu focar em iniciativas de saúde mental, dado o sucesso anterior da princesa nessa área. Outro assessor recomendou expandir seu trabalho com o desenvolvimento na primeira infância. Catherine ouviu cada sugestão, fazendo comentários ocasionais que soavam perfeitamente normais. Suas respostas vinham talvez meio segundo mais lentas do que o habitual, mas nada alarmante o suficiente para interromper a reunião. Então, a expressão de Catherine mudou. A cor sumiu de suas bochechas tão rapidamente que ela parecia quase translúcida sob a luz da tarde. Seus olhos adquiriram um olhar vidrado e distante, como se ela estivesse olhando para algo muito além das paredes da sala. Uma mão agarrou a borda da mesa enquanto a outra se apertava contra o peito. O consultor sênior sentado mais perto dela parou no meio da frase, sua expressão mudando de foco profissional para preocupação imediata. Catherine tentou se levantar, empurrando a cadeira para trás com um som de arranhão que interrompeu a conversa educada. Suas pernas cederam antes que ela conseguisse se erguer completamente. Ela cambaleou por um instante, a boca se abrindo como se fosse falar, mas nenhuma palavra saiu. Os funcionários ao redor da mesa pularam de pé, as cadeiras caindo para trás com um estrondo. Os joelhos de Catherine cederam completamente e ela desabou no chão, em um amontoado de tecido azul marinho de seu elegante vestido. A sala se transformou em um caos controlado. O conselheiro sênior, que estava sentado ao lado de Catarina, ajoelhou-se ao lado dela, chamando-a repetidamente pelo nome. Outro membro da equipe correu até a porta e gritou por socorro no corredor. Catarina jazia imóvel sobre o tapete persa, com os olhos fechados e a respiração superficial e irregular. Sua secretária particular pegou o telefone com as mãos trêmulas e discou o número de emergência que conectava diretamente à equipe médica do palácio. 2 seguranças irromperam pela porta em segundos, tendo ouvido a comoção de seus postos no corredor. Eles avaliaram imediatamente a situação e pediram assistência médica por rádio. Um oficial virou Catherine delicadamente de lado enquanto o outro verificava seus sinais vitais com eficiência comprovada. Seu pulso era rápido e fraco, quase imperceptível sob seus dedos. Sua pele estava fria e úmida ao toque, e uma fina camada de suor se formara em sua testa. A equipe médica do palácio chegou em menos de Language Not Registered for Generation minutos, após o primeiro chamado, entrando correndo no quarto com equipamentos de emergência. O médico-chefe ajoelhou-se ao lado de Catherine e começou uma avaliação rápida enquanto seu assistente preparava os dispositivos de monitoramento. Eles conectaram eletrodos ao peito e ao pulso dela, e o monitor portátil mostrou leituras que fizeram a expressão do médico escurecer de preocupação. Ele dava ordens ao assistente sobre medicamentos e preparativos, mantendo observação constante do estado de Catherine. Mais seguranças chegaram para retirar da sala os funcionários não essenciais. Os assessores que estavam tomando chá com Catherine foram conduzidos a uma sala adjacente, com os rostos pálidos de choque. Algumas pessoas choravam, outras permaneciam em silêncio, atônitas.
Funcionários do palácio apareceram e começaram a fazer ligações urgentes, com vozes baixas e tensas, enquanto notificavam o pessoal-chave sobre a emergência. Toda a ala oeste do castelo de Windsor entrou em estado de alerta máximo em questão de minutos. Uma ambulância foi acionada por canais privados, contornando os serviços de emergência regulares para manter a discrição. O veículo chegou por uma entrada de serviço na parte de trás do castelo, longe de quaisquer áreas públicas onde fotógrafos pudessem estar à espreita. Paramédicos corriam pelos corredores com uma maca, guiados por agentes de segurança que haviam mapeado a rota mais rápida. Os corredores medievais, que normalmente ecoavam com os passos dos turistas, agora carregavam apenas os sons urgentes de uma crise médica iminente. A equipe médica trabalhava para estabilizar Catherine o suficiente para o transporte. Inseriram um catéter intravenoso e administraram fluidos, enquanto monitoravam continuamente seus sinais vitais. Seu estado permanecia precário, com a pressão arterial caindo apesar das intervenções. O médico-chefe decidiu transferi-la imediatamente em vez de esperar por uma estabilização maior. Cada momento era crucial e as instalações médicas improvisadas do castelo não estavam preparadas para uma crise dessa magnitude. Catherine foi cuidadosamente colocada na maca, seu corpo mole e sem reação. A equipe médica se moveu com rapidez e precisão pelos corredores, e o treinamento era evidente na eficiência coordenada de seus movimentos. Agentes de segurança abriram caminho, garantindo que ninguém testemunhasse o transporte da princesa em um estado tão vulnerável. A maca deslizou pelas portas e contornou esquinas, dirigindo-se à entrada privativa onde a ambulância aguardava. O veículo deixou o castelo de Windsor em menos de language not registered for generation minutos após o desmaio inicial de Catherine. Nenhuma sirene anunciou sua partida e nenhuma luz piscante chamou a atenção para sua passagem pelos jardins do castelo. A ambulância viajou em alta velocidade, mas manteve a aparência de normalidade. Mais um veículo trafegando pela estrada que circundava a residência real. Lá dentro, a equipe médica continuava seu trabalho frenético para manter Catarina estável durante o trajeto. De volta à sala de jantar onde Catarina havia caído, funcionários se reuniam em pequenos grupos processando o que tinham presenciado. O chá ainda estava nas xícaras sobre a mesa. Sanduíches permaneciam pela metade nos pratos. Alguém havia coberto o local no chão onde Catarina desmaiara com uma almofada decorativa, como se esconder o local pudesse de alguma forma apagar o ocorrido. Os funcionários do palácio iniciaram o delicado processo de gestão da informação, decidindo quem precisava saber o que e com que rapidez a notícia deveria se espalhar pela família real. A equipe médica secreta se reuniu. Catherine, princesa de Gales, havia desmaiado repentinamente, e à meia-noite o castelo de Windsor já não estava mais silencioso. Language not registered for generation. Language not registered for generation. Daquela noite, a primeira ligação foi feita para um cardiologista que dormia em sua casa em Londres. O tom da chamada fez seu coração disparar. Era um número de emergência que lhe fora dado anos atrás, sem nunca imaginar que precisaria usar. A voz do outro lado da linha falou rápida e calmamente, sem dar detalhes, exceto um. Ele era necessário no castelo de Windsor dentro de 1 hora. Vestiu-se silenciosamente, sem acordar a esposa, pegou sua maleta médica e deixou um bilhete sobre uma consulta de emergência. Lá fora, um carro preto com vidros escuros esperava, com o motor ligado. O motorista não disse nada. As ruas de Londres passaram rapidamente enquanto eles cortavam a noite, sem que nenhum policial ousasse detê-los. O médico tentou se preparar mentalmente, mas a falta de informações tornou isso impossível. Em poucos minutos, ligações semelhantes foram feitas para outros 4 especialistas renomados em Londres. Uma neurologista saiu discretamente de um jantar de gala, vestindo apenas um casaco. Um hematologista abandonou seu laboratório de pesquisa no meio de um experimento. Um médico intensivista foi retirado de seu plantão sem explicações. Cada um recebeu a mesma mensagem: cheguem imediatamente, não falem com ninguém, não contem a ninguém. Os médicos chegaram a Windsor separadamente, conduzidos por entradas secretas sob forte esquema de segurança. Guardas os conduziram por corredores silenciosos e pouco iluminados, repletos de retratos e artefatos. Eles mal perceberam. O castelo, antigo e vasto, parecia carregado de história e segredos. Em uma sala de conferências privada, um alto funcionário do palácio aguardava com pastas contendo densos documentos legais.
Os papéis eram acordos de confidencialidade rigorosos que iam muito além da privacidade padrão de pacientes. Incluíam cláusulas sobre protocolo real e segurança nacional. Cada médico assinou sem questionar. Então veio o motivo da convocação. Catherine havia desmaiado horas antes em circunstâncias misteriosas. Seu estado era estável, mas profundamente enigmático. Sua atividade cardíaca e cerebral estava anormal, e nenhum tratamento havia surtido efeito até então. Os médicos do palácio estavam sem respostas. Os especialistas foram conduzidos para o interior do castelo, até uma ala isolada, transformada em uma unidade médica temporária. Equipamentos dos principais hospitais de Londres preenchiam a sala. Monitores, ventiladores e aparelhos de laboratório zumbindo suavemente. O ar cheirava a antisséptico. Catherine jazia imóvel numa cama de dossel rodeada de máquinas. Seu rosto parecia calmo, mas os dados contavam outra história. O cardiologista observou ritmos irregulares preocupantes. O neurologista estudou padrões estranhos de atividade cerebral. O hematologista franziu a testa ao analisar resultados de exames de sangue que não faziam sentido médico, marcadores que nunca deveriam aparecer juntos. Cada médico via apenas parte de um mistério. Eles a examinaram cuidadosamente, testando reflexos, realizando exames de imagem e comparando os resultados. A cada hora, novas contradições surgiam. Os sintomas de Catherine se sobrepunham a várias condições, mas não correspondiam a nenhuma completamente. Era como se seu corpo estivesse travando múltiplas batalhas invisíveis simultaneamente. Ao amanhecer, a equipe havia enchido a sala com mais equipamentos trazidos por via aérea sob escolta armada. Eles discutiam em voz baixa sobre teorias e resultados de exames, exaustos, porém incansáveis. Nenhum deles jamais havia visto algo parecido. A vida de Catherine estava por um fio e ninguém ainda entendia o porquê. A resposta frenética de William. William estava em um palco em Edimburgo discursando para uma sala cheia de apoiadores de instituições de caridade quando seu celular vibrou no bolso. Ele ignorou a primeira vibração e continuou seu discurso sobre iniciativas de saúde mental para jovens. O celular vibrou novamente segundos depois, e uma terceira vez em rápida sucessão. O padrão incomum o fez parar no meio da frase. Sua secretária particular estava ao lado da sala, seu rosto visível em sua visão periférica. Ela acenava com urgência, quebrando todos os protocolos sobre permanecer invisível durante compromissos reais. Ele encerrou seu discurso com uma conclusão abrupta que confundiu a plateia. Aplausos ecoaram pela sala enquanto William se afastava do púlpito e se dirigia rapidamente à sua secretária. Ela se inclinou para perto e sussurrou palavras que fizeram seu rosto se enrijecer de choque. Catherine havia desmaiado em Windsor. Ela estava sendo atendida por médicos. Ele precisava retornar imediatamente. William não esperou por mais detalhes. Virou-se e caminhou direto para a saída enquanto sua equipe de segurança se apressava para alcançá-lo. A viagem até o aeroporto de Rowe, language not registered for generation minutes que pareceram horas. William estava sentado no banco de trás do Range Rover, com o telefone pressionado contra a orelha, exigindo atualizações dos funcionários do palácio. As respostas que recebia eram frustrantemente vagas. Catherine estava estável, mas inconsciente. Os médicos estavam realizando exames. Seu estado era grave, mas ainda não sabiam mais detalhes. A frustração de William transbordou em raiva. Ele gritava perguntas que ninguém conseguia responder, sua compostura habitual completamente destruída. No aeroporto, um helicóptero aguardava com as hélices já girando. O piloto aproximou-se de William com preocupação no rosto. As condições meteorológicas entre Edimburgo e Windsor estavam a deteriorar-se rapidamente. Ventos fortes e visibilidade reduzida tornavam o voo perigoso. Recomendou esperar até a manhã seguinte, quando as condições melhorariam. A resposta de William foi imediata e inegociável. Iriam partir naquele instante. O piloto hesitou, depois acenou com a cabeça e regressou à cabine. Voara para a família real durante tempo suficiente para saber reconhecer quando as ordens eram absolutas. O helicóptero decolou em um céu que escurecia, repleto de nuvens ameaçadoras. A chuva batia forte nas janelas enquanto voavam para o sul, em direção à Inglaterra. A aeronave sacudia e balançava no ar turbulento, exigindo constantes ajustes do piloto. William permanecia rígido em seu assento, agarrando os apoios de braço até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Ele olhava fixamente para a frente, com o maxilar cerrado.
O voo, que normalmente duraria 1 hora, prolongou-se enquanto o piloto desviava da pior parte da tempestade. Aterrissaram em Windsor sob chuva torrencial, com o helicóptero tocando o solo nos terrenos privados próximos ao castelo. William saltou do assento antes mesmo do avião pousar completamente. Abaixando-se sob as hélices ainda giratórias, correu pela chuva em direção à entrada do castelo, onde funcionários o aguardavam. A água encharcou seu terno em segundos, mas ele não diminuiu o passo. Os seguranças corriam ao seu lado, lutando para acompanhar sua corrida desesperada. Dentro do castelo, William não esperou por instruções. Conhecia aqueles corredores intimamente, fruto de anos de encontros familiares. Ele correu pelos corredores repletos de pinturas de seus ancestrais, seus sapatos molhados deixando marcas em tapetes de valor inestimável. Funcionários se encostavam nas paredes para deixá-lo passar. O príncipe, que sempre se movia com uma dignidade cuidadosa, agora corria como um possuído, movido pelo medo por sua esposa. Ele irrompeu na ala onde Catherine estava sendo tratada, assustando a equipe médica. Um médico sênior tentou interceptá-lo, explicando que estavam no meio de procedimentos críticos. William passou pelo médico sem diminuir o passo. 2 seguranças tentaram contê-lo delicadamente, mas ele os repeliu com uma força surpreendente. Seu único objetivo era chegar ao leito de Catherine, e nada o impediria. William chegou ao quarto onde Catherine estava, cercada por equipamentos médicos. Ele parou na porta, absorvendo a cena. Sua esposa parecia tão pequena na cama grande, o rosto pálido contra os travesseiros brancos. Fios e tubos a conectavam a várias máquinas que emitiam bipes com precisão mecânica. Aquela visão quebrou algo dentro de William. Ele se aproximou dela e pegou sua mão, a sua própria tremendo enquanto segurava a dela delicadamente. Os médicos tentaram explicar o estado de Catherine a William, mas ele mal os ouvia. Seus olhos permaneciam fixos em seu rosto, buscando qualquer movimento, por menor que fosse. Ele segurava a mão dela, o polegar se movendo em círculos lentos, tentando confortá-la, mesmo que ela não pudesse responder. A tensão pairava no ar até que um acordo fosse firmado. William poderia ficar, mas apenas em um canto, e somente se não interferisse. Horas se passaram. William não comeu, não bebeu, não se sentou, não descansou. Ele a observava em silêncio. Ao seu redor, os médicos trabalhavam com cautela, inquietos com sua presença imóvel e imperturbável. A sala parecia carregada de medo e esperança. Os sintomas misteriosos intrigavam os médicos. O cardiologista encarava o monitor, que exibia os ritmos cardíacos de Catherine com profunda confusão estampada no rosto. Sua frequência cardíaca variava entre perigosamente lenta e alarmantemente rápida em questão de minutos, sem seguir nenhum padrão que ele reconhecesse de décadas de prática. Os sinais elétricos mostravam irregularidades que não deveriam existir em alguém de sua idade e aparente saúde. Ele passou a mão pelos cabelos e chamou o médico da UTI para obter uma segunda opinião sobre o que estavam observando. O neurologista concluiu o exame e deu um passo para trás com uma expressão preocupada. As respostas neurológicas de Catherine eram inexplicáveis. Alguns reflexos estavam anormalmente exacerbados, enquanto outros estavam gravemente diminuídos. Seus exames de imagem cerebral mostraram padrões de atividade incomuns que não correspondiam a nenhuma condição conhecida. Ele havia estudado doenças neurológicas raras durante toda a sua carreira, mas nada em sua experiência o preparou para essa combinação específica de sintomas. Solicitou equipamentos de imagem adicionais que levariam horas para chegar de Londres. Os resultados dos exames de sangue chegaram em lotes ao longo da noite, cada um trazendo novos mistérios em vez de respostas. O hematologista revisou os resultados com crescente agitação. O sangue de Catherine continha níveis elevados de marcadores que normalmente apareciam separadamente em condições completamente diferentes. Algumas leituras sugeriam uma resposta autoimune atacando seu próprio corpo. Outras indicavam possível exposição a toxinas. Outras ainda apontavam para uma doença genética que deveria ter se manifestado muito antes em sua vida. As peças não se encaixavam em um quadro coerente. A equipe médica se reuniu para comparar suas descobertas e tentar construir um diagnóstico unificado. Cada especialista apresentou suas observações, na esperança de que juntos pudessem enxergar o que individualmente haviam deixado passar. Os problemas cardíacos por si só já justificariam uma intervenção de emergência. Os sintomas neurológicos por si só exigiam tratamento imediato.
As anomalias nos exames de sangue requeriam uma abordagem especializada, mas o fato de os três sistemas apresentarem problemas graves simultaneamente sugeria algo muito mais complexo e perigoso do que qualquer diagnóstico isolado poderia explicar. As leituras de temperatura acrescentaram mais uma camada ao quebra-cabeça. A temperatura corporal de Catherine oscilava drasticamente, caindo para níveis perigosamente baixos antes de subir repentinamente para níveis febris. O padrão se repetia a cada poucas horas, sem nenhum gatilho aparente. A equipe médica tentou várias intervenções para estabilizar sua temperatura, mas nada funcionou por mais do que breves períodos. Seu corpo parecia estar lutando contra si mesmo, incapaz de manter funções regulatórias básicas que pessoas saudáveis consideram normais. A função respiratória tornou-se uma preocupação crescente à medida que a noite avançava. A respiração de Catherine permanecia adequada, mas apresentava irregularidades preocupantes. Às vezes ela respirava fundo em intervalos normais. De repente, sua respiração se tornava superficial e rápida, antes de voltar ao normal novamente. A saturação de oxigênio em seu sangue oscilava de acordo. Os médicos prepararam equipamentos de intubação de emergência, caso sua respiração piorasse ainda mais, mas esperavam evitar essa intervenção invasiva, se possível. A equipe solicitou exames cada vez mais incomuns, já que os diagnósticos padrão não forneciam respostas. Eles investigaram doenças infecciosas raras, condições genéticas obscuras e distúrbios metabólicos incomuns. Amostras de sangue foram enviadas para laboratórios especializados em Londres para análise. Cada teste levava um tempo precioso, e os médicos sabiam que a demora poderia ser fatal se não identificassem o problema rapidamente. Trabalharam com uma meticulosa urgência, eliminando possibilidades uma a uma, na esperança de uma descoberta. Por volta das Language Not Registered for Generation da manhã, o hematologista notou algo nos exames de sangue de Catherine que o fez convocar toda a equipe com urgência. Ele apontou para marcadores específicos que apareciam em combinações sobre as quais só havia lido em artigos de pesquisa experimental em revistas médicas. O padrão sugeria exposição a algo que não deveria existir fora de ambientes controlados de laboratório. As implicações de sua observação causaram arrepios nos médicos presentes. Se sua interpretação estivesse correta, a doença de Catherine não seria natural. Os médicos debateram intensamente a teoria do hematologista. Alguns concordaram que as evidências apoiavam sua conclusão. Outros argumentaram que tirar conclusões tão drásticas poderia levá-los a caminhos errados, quando precisavam se concentrar no tratamento em vez da causa. A discussão acalorou-se à medida que o cansaço corroía a cortesia profissional. Um alto funcionário do palácio teve de intervir e lembrá-los de que determinar a causa era menos importante do que salvar a vida de Catarina. A discussão dissipou-se num silêncio tenso, enquanto todos retomavam as suas funções. Novos sintomas surgiram com a aproximação do amanhecer. Catarina começou a apresentar sinais de insuficiência orgânica que não se manifestavam horas antes. Os marcadores da função renal dela começaram a diminuir. As enzimas hepáticas subiram para níveis preocupantes. A falência multissistêmica sugeria que o que quer que a afligisse estava se espalhando em vez de se estabilizar. A equipe médica percebeu que estava ficando sem tempo para identificar o problema antes que ocorressem danos irreversíveis. A pressão na sala tornou-se quase palpável enquanto cada médico lutava contra o crescente medo do fracasso. Os especialistas tentaram várias abordagens de tratamento com base em suas melhores hipóteses sobre as causas subjacentes. Administraram medicamentos para auxiliar a função cardíaca, deram remédios para proteger o tecido neurológico, forneceram compostos para ajudar a normalizar a composição sanguínea dela. Cada intervenção produzia melhorias temporárias que desapareciam rapidamente. O corpo de Catherine respondia brevemente a cada tratamento antes de piorar novamente, como se algo estivesse sabotando todas as tentativas de curá-la. O padrão era frustrante e assustador na mesma medida. William observava tudo isso de seu canto, entendendo pouco da terminologia médica, mas compreendendo a verdade essencial de que sua esposa estava muito doente e os médicos não sabiam o porquê. Ele viu a confusão e a preocupação em seus rostos, mesmo quando tentavam manter uma postura profissional. Ouviu a tensão em suas vozes durante as consultas. Sua impotência era completa e esmagadora. Ele não podia fazer nada além de ficar ali parado, observando enquanto estranhos lutavam para salvar a mulher que amava.
Catherine lutou bravamente pela vida. O bip constante do monitor cardíaco havia se tornado um ruído de fundo ao qual todos na sala já estavam acostumados ao longo das longas horas. Representava a vida, a continuidade, a esperança de que Catherine se recuperaria, apesar de todos os mistérios que cercavam sua condição. Quando o sinal sonoro mudou repentinamente para um único tom contínuo, levou um instante para que o som fosse totalmente assimilado pelas mentes exaustas da equipe médica. A equipe entrou em ação, seguindo os protocolos de emergência que já haviam praticado, cada pessoa conhecendo seu papel sem precisar de instruções. Eles haviam treinado para momentos como esse, embora nenhum deles esperasse usar essas habilidades na Princesa de Gales. William avançou bruscamente de seu canto, o rosto contorcido em horror e descrença. 2 seguranças que estavam discretamente posicionados perto da porta se moveram rapidamente para interceptá-lo. Eles o agarraram pelos braços com delicadeza, mas firmeza, tentando impedi-lo de interferir no trabalho da equipe médica. William lutou contra o aperto deles, tentando alcançar Catherine. Sua voz embargou enquanto gritava o nome dela repetidamente, o som rouco de angústia. Os seguranças o contiveram, apesar de sua resistência, sabendo que seu trabalho era deixar os médicos trabalharem. O cardiologista contava as compressões em voz alta enquanto outro médico preparava o desfibrilador. O aparelho foi carregado com um som agudo que se sobressaiu aos demais ruídos da sala. As pás foram posicionadas no peito de Catherine. Todos recuaram quando o choque foi aplicado. Seu corpo se contraiu com a corrente elétrica e, em seguida, voltou a ficar imóvel. O monitor não mostrou nenhuma alteração. A linha reta continuava com seu tom terrível. O cardiologista retomou as compressões imediatamente, com o suor escorrendo pela testa devido ao esforço físico e ao estresse psicológico. Um terceiro médico administrava os medicamentos, calculando as dosagens e administrando os remédios pela via intravenosa de Catherine. A epinefrina foi administrada primeiro, seguida por outros medicamentos de emergência cardíaca. Cada medicamento foi administrado com precisão, com base em protocolos desenvolvidos ao longo de anos de pesquisa e prática. A equipe trabalhou com foco e intensidade, ciente de que cada segundo era crucial. Os danos cerebrais causados pela falta de oxigênio começaram em poucos minutos. Eles tinham pouco tempo para restabelecer os batimentos cardíacos dela antes que o dano se tornasse permanente. William parou de lutar contra os seguranças, mas permaneceu rígido em seu aperto. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele observava a equipe médica cuidar de sua esposa. Seus lábios se moviam num gesto que poderia ser uma oração ou simplesmente a repetição do nome dela. Os policiais que o seguravam sentiam os tremores percorrendo seu corpo. Um deles falou baixinho, tentando confortá-lo, mas William não deu nenhum sinal de que estava ouvindo. Seu mundo inteiro se resumia à visão de Catherine deitada imóvel naquela cama enquanto estranhos tentavam reanimá-la. Outro choque do desfibrilador produziu o mesmo resultado terrível. Nenhuma resposta. A linha reta no monitor zombava de seus esforços. As compressões do cardiologista não vacilaram, mantendo o ritmo que fazia o sangue fluir para o cérebro de Catherine, mesmo sem o coração dela bater por conta própria. O suor agora encharcava sua camisa, mas ele continuava sem parar. Uma enfermeira contava os minutos restantes, marcando o tempo em uma situação onde o tempo era o inimigo. O neurologista examinou as pupilas de Catherine com uma lanterna procurando sinais de atividade cerebral. A falta de resposta o deixou apavorado. Precisavam reanimar o coração dela o mais rápido possível, ou a falta de oxigênio causaria danos irreversíveis. Ele transmitiu essa observação ao chefe da equipe, aumentando a urgência de uma situação já desesperadora. A equipe preparou outro choque, a terceira tentativa de fazer o coração dela voltar ao ritmo normal. O desfibrilador carregou novamente aquele zumbido horrível preenchendo a sala, as pás pressionadas contra o peito dela. O choque foi aplicado. Por um instante, nada mudou. Então, o sinal do monitor oscilou levemente. A linha reta mostrou uma pequena oscilação, quase imperceptível. Todos congelaram, olhando fixamente para a tela. Outro pequeno pico apareceu, depois outro. As oscilações começaram a formar um padrão, irregular e fraco, mas definitivamente presente. O cardiologista apalpou o pescoço de Catherine novamente, seus dedos buscando desesperadamente por confirmação. Ali, fraco, mas inconfundível, ele sentiu o pulso.
A sala irrompeu em uma comemoração controlada quando os médicos confirmaram que o coração de Catherine estava batendo novamente por conta própria. Mas o alívio foi atenuado pela realidade. O ritmo cardíaco de Catherine permanecia perigosamente instável, ameaçando parar novamente a qualquer momento. Os Language Not Registered for Generation minutos que ela passou em parada cardíaca pareceram uma eternidade em termos médicos. Os médicos ainda não tinham como saber que danos poderiam ter ocorrido ao cérebro dela devido à falta de oxigênio. Eles intensificaram o monitoramento e ajustaram a medicação, tentando manter o frágil batimento cardíaco que acabavam de restaurar. Todos na sala sabiam que haviam vencido uma batalha, mas não a guerra. William desabou nos braços dos seguranças, os joelhos cedendo de alívio. Ajudaram-no a sentar-se numa cadeira, onde ele caiu, com a cabeça entre as mãos, os ombros tremendo com soluços incontroláveis. Os seguranças permaneceram ao seu lado respeitosamente, dando-lhe espaço para processar o que acabara de presenciar. Um deles informou discretamente à equipe médica de que o príncipe precisava ser examinado para verificar se estava em choque. Mas os médicos estavam concentrados demais em Catherine para dispensar alguém naquele momento. A experiência de quase morte mudou fundamentalmente a abordagem da equipe médica. O que quer que estivesse errado com Catherine quase lhe custou a vida apesar de todos os esforços. O tratamento convencional estava claramente falhando. Eles precisavam pensar diferente e correr riscos que normalmente evitariam. O líder da equipe tomou a decisão de buscar abordagens mais agressivas e experimentais. Eles não tinham nada a perder agora, já que a inação quase certamente resultaria em outra parada cardíaca da qual Catherine poderia não sobreviver. Diante da descoberta chocante em seu prontuário médico, o hematologista sentou-se sozinho em um pequeno escritório disponibilizado para a equipe médica, revisando o histórico médico de Catherine em um terminal de computador seguro. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas de vidro chumbado enquanto ele percorria anos de registros. A maioria das anotações era de rotina, documentando doenças leves e exames de rotina esperados no histórico médico de qualquer pessoa, gestações e partos, resfriados ocasionais e ferimentos leves. À primeira vista, nada de extraordinário chamou sua atenção enquanto ele analisava o histórico cronológico. Então ele percebeu algo estranho nas datas. Havia uma lacuna no prontuário médico de Catherine. De 7 anos atrás, um período de várias semanas sem nenhum registro. Ele examinou cuidadosamente as datas próximas, pensando que talvez os registros tivessem sido arquivados incorretamente ou perdidos. Mas a lacuna era muito clara, muito precisa. Os registros foram abruptamente interrompidos em uma data específica e retomados semanas depois, sem nenhuma explicação para a interrupção. Sua curiosidade aumentou. Ele começou a examinar com mais atenção o que veio imediatamente após a lacuna. O primeiro registro, após as semanas desaparecidas, descrevia um exame de rotina que declarava Catherine em perfeita saúde. Mas os exames solicitados para esse exame pareciam excessivos para uma simples consulta de bem-estar. Exames de sangue que normalmente seriam reservados para alguém com problemas de saúde graves. Exames de imagem sem justificativa aparente. O instinto de hematologista, apurado por décadas de prática, dizia-lhe que algo importante estava oculto. Ele começou a comparar os resultados dos exames com os valores de referência listados em bancos de dados médicos. Vários resultados daquele período apresentavam valores que, tecnicamente, estavam dentro da faixa normal, mas se concentravam nos limites da aceitabilidade. Uma análise superficial não revelaria nada de errado, mas alguém com conhecimento prévio poderia notar que múltiplos sistemas apresentavam sinais sutis de estresse ou recuperação. O hematologista consultou os resultados mais recentes da crise atual e começou a compará-los. Padrões emergiram fazendo-o prender a respiração. Chamou os outros especialistas para a sala, com a voz urgente, mas controlada. Eles se reuniram em volta da tela do computador enquanto ele explicava o que havia descoberto. O cardiologista reconheceu imediatamente que alguns dos antigos testes de função cardíaca mostravam pequenas irregularidades semelhantes às que estavam vendo agora, só que muito menos graves. O neurologista observou que exames cerebrais anteriores haviam mostrado pequenas anormalidades nas mesmas regiões que agora apresentavam problemas graves. Era como se o estado atual de Catherine fosse uma versão grave de algo que ela havia vivenciado anos antes.
O chefe da equipe exigiu acesso aos registros hospitalares das semanas desaparecidas, presumindo que Catherine devia ter recebido tratamento em algum lugar durante esse período. Mas os funcionários do palácio que foram chamados para ajudar alegaram que não existiam registros. Catherine não havia sido hospitalizada durante esse tempo. Segundo a documentação oficial, os médicos acharam isso impossível de acreditar, dadas as evidências que haviam descoberto. Alguém claramente havia removido ou ocultado registros de um evento médico significativo do passado de Catherine. O neurologista propôs uma teoria que deixou todos arrepiados. Talvez Catherine tivesse sido exposta a algo anos atrás que tivesse causado o primeiro episódio da doença. Cada minuto gasto procurando respostas no passado era um minuto a menos para tratar a condição crítica e potencialmente fatal de Catherine. Finalmente, um médico idoso que havia servido à família real por décadas foi trazido a Windsor. Ele chegou com uma aparência abatida e relutante, claramente desconfortável com qualquer informação que carregasse. A equipe médica o cercou no consultório, exigindo saber o que havia acontecido com Catherine. O velho médico pediu privacidade, insistindo que só poderia compartilhar certos detalhes com o chefe da equipe. Os outros especialistas protestaram, mas acabaram saindo, deixando os dois médicos em uma discussão tensa. Quando o chefe da equipe saiu da conversa particular, language not registered for generation minutos depois, seu rosto estava pálido. Ele reuniu os especialistas e começou a explicar o que havia descoberto, em um tom de voz quase inaudível. 7 anos atrás, Catherine de fato havia sofrido uma grave crise médica que fora mantida em completo segredo. Ela fora tratada em uma clínica particular sem que nenhum registro oficial fosse feito. O tratamento fora bem sucedido o suficiente para que ela se recuperasse e retomasse suas funções, mas aparentemente não havia curado completamente os danos subjacentes. O médico idoso trouxera consigo cópias dos prontuários médicos secretos, armazenados em um dispositivo criptografado. A equipe médica atual revisou esses arquivos com crescente horror. Catherine havia estado gravemente doente anos atrás, enfrentando muitos dos mesmos sintomas que agora ameaçavam sua vida. O tratamento anterior fora agressivo e experimental, utilizando abordagens que eram quase ilegais, mesmo em consultórios particulares. Os medicamentos e procedimentos funcionaram, mas, ao analisá-los agora, os especialistas perceberam que talvez tivessem criado tantos problemas quanto soluções. Os registros históricos forneceram um contexto crucial para a compreensão da condição atual de Catherine. Seu corpo havia sido comprometido anos atrás de maneiras que o deixavam vulnerável a um colapso futuro. A crise atual não era uma nova doença, mas sim o ressurgimento de uma antiga que nunca havia sido completamente erradicada. Munida desse conhecimento, a equipe médica finalmente pôde desenvolver uma estratégia de tratamento coerente. Mas eles também entenderam agora que o prognóstico de Catherine era muito pior do que haviam acreditado inicialmente. Ela não estava lutando contra uma doença repentina, mas sim perdendo uma longa batalha travada em segredo durante anos. Os médicos quebram o silêncio. O médico-chefe que liderava a equipe médica de Catarina tomou uma decisão que contrariava todos os instintos do protocolo do palácio e da discrição real. Ele informou às autoridades que ele e seus colegas pretendiam falar publicamente sobre o estado de saúde de Catarina. O anúncio foi recebido com resistência imediata e feroz por parte da equipe de comunicação do palácio. Argumentaram que a privacidade médica devia ser preservada, que a dignidade real exigia silêncio e que falar abertamente criaria pânico e especulação desnecessários. O médico ouviu as objeções e, em seguida, reafirmou calmamente sua intenção de prosseguir. Seu raciocínio era tanto médico quanto moral. Outros pacientes, em algum lugar, poderiam estar sofrendo de condições misteriosas semelhantes. O conhecimento médico adquirido com o tratamento de Catarina poderia salvar vidas se compartilhado com a comunidade médica em geral. Manter a informação em segredo seria uma traição ao seu juramento como médico. Além disso, o médico argumentou que o público merecia a verdade, e não a ficção cuidadosamente elaborada que os funcionários do palácio inevitavelmente criariam. O debate se estendeu por horas, sem que nenhum dos lados estivesse disposto a ceder. O rei Charles foi acordado e informado sobre a situação. Ele ouviu os argumentos de seus conselheiros e da equipe médica. Sua decisão surpreendeu a todos, ao concordar com os médicos. Charles afirmou que o estado de saúde de sua nora era grave demais para ser mantido em segredo pela habitual discrição da realeza. Se falar abertamente pudesse ajudar outras pessoas ou contribuir para o avanço da ciência médica,
então deveria ser feito. Ele autorizou uma coletiva de imprensa, embora tenha insistido que certos detalhes pessoais permanecessem protegidos. A equipe do palácio se mobilizou para organizar o evento. A coletiva de imprensa foi marcada para o final da tarde em um hospital de Londres, escolhido por oferecer o contexto médico apropriado para o anúncio. Os jornalistas foram avisados com apenas 2 horas de antecedência, tempo suficiente para se reunirem, mas não o bastante para gerar especulações extensas sobre o que seria revelado. Catherine sofreu uma parada cardíaca durante o tratamento. Seu coração parou de bater por language not registered for generation minutos. A equipe médica conseguiu reanimá-la, mas esses language not registered for generation minutos tiveram consequências. O médico explicou que a privação de oxigênio no cérebro durante uma parada cardíaca pode causar danos que variam de mínimos a graves. No caso de Catherine, a extensão total do impacto neurológico permanece desconhecida e pode não ficar clara por semanas ou meses. A sala se encheu de perguntas que o médico dispensou com um gesto de mão, afirmando que explicaria tudo antes de responder às dúvidas. O médico então revelou a descoberta da crise médica anterior de Catherine, ocorrida 7 anos antes. Ele evitou cuidadosamente mencionar qualquer condição ou tratamento específico, alegando privacidade da paciente, mas deixou claro que ela havia estado gravemente doente antes e nunca se recuperara completamente. A crise atual estava relacionada àquele evento anterior. O corpo de Catarina estava debilitado de tal forma que a tornava vulnerável a falhas catastróficas do organismo. Não se tratava de uma doença repentina, mas sim da progressão de uma condição crônica que vinha sendo mantida em segredo. As implicações dessa revelação reverberaram entre os jornalistas presentes. Catarina vinha desempenhando funções reais há anos, enquanto lidava com um grave problema de saúde subjacente. Cada aparição pública, cada evento beneficente, cada momento sob os holofotes havia sido realizado enquanto seu corpo travava uma batalha silenciosa. A coragem necessária foi notável, assim como o disfarce. O público desconhecia completamente que sua amada princesa sofria de uma doença crônica. O médico então fez o anúncio que mudaria tudo. Catherine precisaria se concentrar inteiramente em sua saúde, longe das pressões e exigências da vida na realeza. A princesa de Gales se retiraria efetivamente da vida pública. A sala explodiu em perguntas gritadas. Repórteres exigiam saber se Catherine sobreviveria. Perguntaram sobre as crianças e como isso as afetaria. Queriam detalhes sobre a misteriosa doença e sua causa. O médico ergueu as mãos pedindo silêncio e afirmou categoricamente que não responderia a perguntas que violassem a privacidade do paciente ou colocassem a família real em maior risco. Ele havia compartilhado o que o público precisava saber, tanto por razões médicas quanto morais. Mais detalhes permaneceriam confidenciais. Um jornalista gritou uma pergunta sobre se Catherine voltaria a ser vista em público. O médico fez uma pausa, ponderando cuidadosamente a resposta. Afirmou que o prognóstico a longo prazo de Catherine permanecia incerto. O tratamento levaria anos, mesmo no melhor cenário. Era impossível prever se ela algum dia estaria saudável o suficiente para retomar, ainda que de forma limitada, suas funções públicas. A família real precisaria planejar um futuro sem a participação ativa dela nos trabalhos da monarquia. As palavras pairaram no ar, sua finalidade esmagadora. A coletiva de imprensa terminou após apenas language not registered for generation minutes. Os médicos saíram por uma porta dos fundos, evitando a aglomeração de jornalistas que tentavam obter mais informações. Em poucos minutos, a notícia do anúncio se espalhou por todas as plataformas de mídia. Programas de televisão interromperam a programação normal. As redes sociais explodiram em choque e especulação. A revelação de que Catherine estivera secretamente doente há anos e que agora se afastaria permanentemente causou ondas sísmicas na sociedade britânica e em todo o mundo. No castelo de Windsor, William sentou-se ao lado da cama de Catherine, segurando sua mão, como fizera durante dias. Alguém havia colocado uma televisão no quarto, e ele assistiu à coletiva de imprensa com lágrimas escorrendo pelo rosto. Catherine permanecia inconsciente, alheia à revelação pública de seus problemas de saúde mais íntimos. William se aproximou e sussurrou que sentia muito, muito mesmo, que as coisas tivessem chegado a esse ponto. Prometeu a ela que a protegeria, assim como aos filhos, independentemente do que o futuro reservasse. O anúncio levantou muito mais perguntas do que respostas. Que doença Catherine vinha escondendo? Por que a verdade havia sido ocultada?
O que isso significava para o futuro da monarquia? Como William lidaria com seus deveres reais e com os cuidados com a esposa doente? O que seria de Charlotte, George e Louis com a mãe incapaz de cumprir seu papel? As perguntas se multiplicaram à medida que a realidade da situação se impunha ao país. O conto de fadas da família real perfeita havia se desfeito, revelando uma verdade muito mais sombria e complexa sob a superfície polida.